Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco do Spring Boot com Local Stack e com S3, tá bom? Então hoje a gente vai desenvolver uma aplicação em que a gente vai acessar ali uma URL, tudo bem? Que vai criar um arquivo e depois a gente vai conseguir também pela mesma API REST ali, tá bom? Listar os arquivos que foram criados, ok? E ver o conteúdo desse arquivo, tá bom? Só recapitulando, né, o S3 ali é um sistema para armazenar e recuperar dados, tudo bem? Então a gente grava arquivos dentro de um bucket, tudo bem? Então a gente pode gravar qualquer tipo de arquivo em qualquer formato, tá bom? Então nós podemos gravar ali arquivos no formato texto, JSON, imagem, o que for, tá bom? No nosso exemplo aqui a gente vai gravar arquivos no formato texto, tá bom? Só para a gente fazer esses testes, tá bom? Então a gente vai fazer operações ali com S3, Spring Boot, Local Stack, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar ali sempre pela configuração, tá bom? Que isso é muito importante, tá? Então, se a gente for no pom.xml, a gente só precisa colocar ali o Spring Cloud Starter AWS ali e também o Spring Cloud Starter. As coisas padrões que a gente já tinha colocado nesse projeto, tá bom? Para quem não sabe, esse é o mesmo projeto que a gente usou em outros vídeos, tá bom? Então tem um vídeo aqui que a gente falou sobre como criar esse projeto no zero. Vai estar aqui no card aqui para vocês acessarem aqui como foi construído esse projeto do zero, tá bom? Ok? Certo, então criamos a configuração aqui no pom.xml, agora a gente vai para o Bootstrap YAML, né? Então o Bootstrap YAML ali é o principal arquivo de configuração que a gente tem ali da nossa aplicação e para a AWS ali para o local stack, tá bom? Para isso a gente vai precisar aqui do parâmetro cloud, AWS endpoint e para o endpoint do local stack. Nesse caso a gente precisa de um endpoint diferente, tá bom? Esse endpoint é o S3 localhost localstack.cloud.4566, tá? Por que a gente precisa desse endereço? Qual que é o principal objetivo de ter esse endereço nesse formato em vez do local stack 4566? Porque quando a gente vai acessar algum bucket, a gente acessa por uma URL, por um DNS ali específico, né? Então, para acessar as informações de um determinado bucket, a gente precisa de uma URL como DNS. E o local stack cria essa URL ali como DNS específico para que a gente consiga acessar as operações ali com o S3, tá bom? Ok? Certo? A gente mantém o mesmo nome da nossa aplicação, Spring Boot Local Stack, e a gente está no profile Local Stack, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o bucket que eu criei, tá? Então, antes de mais nada, vou mostrar aqui para vocês o local stack que está em execução, ok? Eu criei um bucket ali, a gente pode ver pelo comando aqui AWS3 create bucket 200, ok, né? Código de resposta 200. Então, eu criei um bucket S3 ali usando o AWS CLI, tá? Dentro do meu arquivo aqui, dentro da minha pasta local stack, eu tenho um arquivo chamado localstack.bat, que eu criei aqui um parâmetro com parâmetro store e parâmetros como secret manager, tá? Para quem quiser ver esse vídeo aqui, eu vou colocar o card aqui também para vocês assistirem esse vídeo onde eu utilizo o secret manager, como é que eu explico a utilização do secret manager, tá bom? O que eu fiz nesse arquivo foi só incluir aqui um comando, né, do AWS CLI, padrão de sempre, com endpoint, com traço endpoint, localhost 4566, na qual estou direcionando para o local stack, profile local stack, ok? E o comando S3 mb, estou criando um bucket aqui dentro do local stack chamado hello world, certo? Então é nesse bucket que a gente vai fazer as operações com arquivos, né? Então a gente vai criar arquivos, vamos listar os arquivos e ver o conteúdo desse arquivo, tudo bem? Então, ou seja, a gente vai selecionar um arquivo e a gente vai ver aquele conteúdo daquele arquivo, certo? Isso através das APIs REST aqui que a gente vai desenvolver com Spring Boot, tá bom? Ok? Bom, pessoal, agora que a gente já criou o nosso bucket, aqui o nosso bucket já está criado, né? Que eu mostrei aqui para vocês, né? Com o comando, eu já tinha criado anteriormente. Vamos dar uma olhadinha no código fonte, tá? Então, para isso, eu criei uma classe aqui chamada S3 File Service. Okay? O que é essa classe S3 File Service? Ela tem o estereótipo service, o estereótipo padrão ali de uma classe de serviço,
do Spring Boot, tudo bem? E essa classe aqui, eu tenho dois caras aqui que são bem interessantes, que é o Resource Loader e o Resource Partner Resolver, tá? Resource Partner Resolver, tudo bem? Difícil de falar, né? Certo? Então a gente tem esses dois carinhas aqui. O que é o Resource Loader, tá? O Resource Loader, ele serve para a gente trabalhar com recursos, enfim, por exemplo, de ClassPath, por exemplo, de arquivos do meu file system, por exemplo, do meu C2 pontos, ok? Certo? E eu também consigo trabalhar com arquivos no formato do S3, tudo bem? Eu consigo trabalhar com arquivos da AWS. O legal do Resource Loader é que ele fica agnóstico ao ambiente, certo? Então, ou seja, se por exemplo eu passasse aqui file dois pontos barra barra c dois pontos algum diretório, ele buscaria esse arquivo, por exemplo, na unidade C da minha máquina. Se eu colocasse file dois pontos barra home barra o usuário, por exemplo, ele buscaria esse arquivo ali no meu file system do Linux, certo? Aqui, como eu estou passando S3 dois pontos barra barra né, barra S ali, que seria o nome do meu bucket, barra S, o nome do meu arquivo, ele vai buscar essas informações dentro da AWS. No nosso caso, ele vai buscar dentro do local stack, certo? Então, ou seja, eu consigo fazer operações com o arquivo de forma completamente agnósticas dentro da minha aplicação, certo? A única coisa que eu preciso ali identificar para fazer uma pesquisa, por exemplo, de algum arquivo, é nesse cara aqui do Resource Partner Resolver, que eu falo que eu quero trabalhar com o S3. Mas se eu trabalhasse ali com orientação objeto, de uma forma um pouco mais complexa ali, trabalhasse com interfaces ali, eu conseguiria separar essa classe aqui de serviço tanto para a AWS quanto, por exemplo, para trabalhar com file system, certo? E eu conseguiria fazer de forma agnóstica. Aqui já está um pouco agnóstico, né? Que nem eu comentei com vocês, né? Porque o Resource Loader, só por eu trabalhar com esse 3, dois pontos, barra, barra, especificar aqui o caminho que eu quero, a forma como eu quero acessar esse arquivo, ele já sabe que eu vou utilizar ali o local stack, que eu vou utilizar ali a AWS, tudo bem? Então, por exemplo, nessa linha 46 aqui, deixa eu só bater um enter aqui para ficar mais visível, eu estou pegando ali, verificando se o arquivo existe, né? Então eu passo o nome do meu bucket, o nome do meu arquivo e verifico se esse arquivo existe, tá? Então, se eu tiver um resource content length ali maior que zero, esse arquivo ele existe, ok? Vou mostrar aqui como salvar um arquivo, tá? Depois eu mostro ali como pesquisar um arquivo. Quando a gente está falando aqui de salvar um arquivo, eu faço o mesmo processo. Eu uso a minha classe, meu objeto aqui, Resource Loader, dou um get resource load, S3, dois pontos, barra, barra, o nome do bucket, barra, o nome do meu arquivo, né? Não se esqueça, %S ali, eu estou formatando uma string, né? S de string, certo? E eu estou passando aqui o resource que eu quero, né? Então, eu estou criando aqui um writable resource, tudo bem? Nesse writable resource, eu vou pegar o output stream, que é referente ali ao meu bucket S3, né? Então eu tenho um string de saída, né? Apontando ali para o bucket S3 aqui do meu local stack, certo? Né? E eu tenho o input stream de entrada, né? Então, ou seja, eu tenho o conteúdo do meu arquivo de entrada, ok? Certo? Nesse input stream de entrada aqui, que seria o conteúdo do meu arquivo, eu vou transferir ele para o meu output stream, ou seja, para a minha saída. Né? Quando eu faço from transfer to output stream, né, ele vai verificar o output stream, ele sabe que ele é um writable resource, certo? Que ele vem do resource loader e esse resource loader está apontando para um bucket dentro do meu local stack e ele vai gravar o arquivo dentro do meu bucket, tá vendo? Com pouquíssimas linhas eu consegui gravar um arquivo dentro do meu bucket. E o mais importante, aqui não tem nenhum código da AWS, certo? Não usei nenhum código externo da AWS, certo? Opa, eu não usei nenhum código externo da AWS. Eu só usei as bibliotecas padrões do Spring, né? Então, como eu falo para vocês, o Spring Boot ele é um framework extremamente agnóstico, certo? Então, ou seja, eu consigo desenvolver ali as minhas aplicações
independente da infraestrutura, independente do local onde ele está sendo implantado ou instalado. Tudo bem? Poderia até melhorar, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar esse S3 aqui e colocar, por exemplo, no arquivo de properties, para definir ali aonde eu vou gravar as minhas informações, né? Então, por exemplo, eu poderia subir aqui um profile local stack, né? Que aí eu tenho as minhas configurações que ele pega de um bucket. Eu poderia, por exemplo, subir a minha aplicação com um profile local e ele gravar, por exemplo, num C2 pontos, certo? Certo? Então, ou seja, é muito fácil eu trabalhar com S3 usando Spring Boot para salvar arquivos. Bom, vou mostrar para vocês como salvar um arquivo. Eu vou mostrar ali como fazer uma pesquisa de um arquivo dentro de um bucket S3, tá? Então a gente vai usar esse carinha aqui, que é o Resource Partner Resolver. Falei certo agora, ok? Esse cara aqui, ele tem só uma particularidade ali que não deixa tanto agnóstico, mas eu falei, né? Que a gente consegue ali de uma certa forma resolver ali isso com orientação a objeto. Depois a gente vai entrar no detalhe disso um pouco em outros vídeos, ou talvez um pouco mais para frente. E aqui, eu estou passando aqui o partner aqui para o Patch Match Simple Storage Resource Partner Resolver, tudo bem? A forma como é que eu vou resolver ali os arquivos, como é que eu vou fazer a pesquisa dentro dos meus arquivos, tá bom? A forma que eu vou pesquisar, né? E nisso eu estou passando ali um cara ali, que é o meu objeto Amazon S3, para que eu faça essa resolução ali do meu path, tá? Ok? Isso aqui é do próprio Spring Cloud, aqui vocês podem ver ali, aí, o AWS Spring Cloud, tudo bem? Certo? Então eu consigo usar esse cara aqui para fazer as pesquisas dentro do meu bucket, ok? Como é que eu faço uma pesquisa, por exemplo, de um arquivo através de um nome, né? Então, o que que eu faço? Eu uso ali this resource partner resolver, get resource. Aqui é uma busca exata, né? Então eu estou buscando ali um nome de um arquivo exato, né? Então S3 dois pontos barra barra %s barra %s, ok? E aqui no caso eu estou fazendo uma pesquisa que não é exata, tudo bem? %r barra %s asterisco ponto asterisco, ok? Essa pesquisa aqui, se vocês perceberem ali, quando eu coloco asterisco, ponto, asterisco, né, ele vai fazer a pesquisa ali com o texto inicial do arquivo, né? Então, se eu colocar, por exemplo, o arquivo chama, por exemplo, temporário.pdf, eu coloco temp, asterisco, ponto, asterisco, ele vai me trazer esse arquivo, ok? Ele não pesquisa qualquer nome de arquivo, certo? Então, ele sempre pesquisa ali um prefixo, né? Um prefixo, de um nome de arquivo, ok? Quando eu faço essa pesquisa, ele me retorna ali uma lista de resources, tudo bem? Uma lista de arquivos que retornaram dessa pesquisa, ok? Então, ou seja, eu consigo ali fazer uma pesquisa bem simples ali, buscando arquivos dentro do meu bucket S3, dentro do meu local stack ou dentro da AWS, ok? Bom, pessoal, agora que a gente viu como buscar um arquivo, né? Verificar se esse arquivo existe, né? A gente busca esse arquivo e verifica se esse arquivo existe. A gente busca um arquivo ali através de um nome, né? E também a gente pesquisa ali por uma busca exata, né? Daquele nome. E a gente também viu como salvar um arquivo dentro de um bucket S3 dentro do local stack ou AWS, ok? Eu vou mostrar para vocês como buscar o conteúdo desse arquivo e exibir o conteúdo desse arquivo a partir de um bucket S3 ali, tudo bem? A gente vai usar o mesmo cara, o resource loader, get resource, passando ali o path, né, o caminho S3, dois pontos, barra barra, o nome do bucket, o nome do arquivo, certo? E o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um buffer add region, um input stream header, e a gente vai pegar o input stream do resource e passar por um input stream header, certo? Esse input stream header, ele vai, desculpa, o buffer add header ali, ele vai me trazer as linhas, ele vai coletar essas linhas ali, lines e o ponto collect, ok? Da API do Java Stream, certo? E eu vou pegar todas as linhas desse arquivo e unificá-las. Eu vou fazer um join nela ali e colocar numa string só, tudo bem? Porque esse lines aqui, ele me retorna ali uma lista, ok? Certo? Então, com isso eu vou pegar todas as linhas que tem do arquivo e colocar numa string só para que seja exibido ali dentro da API.
certo? Precisa fazer isso? Não, é só uma demonstração aqui para mostrar para vocês o que eu estou querendo mostrar ali, somente o conteúdo do arquivo. Poderia fazer de outras formas, mas nesse caso eu só quero exibir as strings dos arquivos ali, tudo de uma vez só. Nossos arquivos aqui também só tem uma linha só, né? Talvez não precisaria ter o join ali, é só para mostrar para vocês caso o arquivo tivesse mais de uma linha para ser exibida, ok? Agora que a gente criou ali, né, os nossos arquivos, conseguimos pesquisar os nossos arquivos, verificando se o arquivo existe, a gente consegue até mesmo ver o conteúdo do arquivo. Agora a gente vai ali no controller, né? Então a gente criou um controller aqui chamado S3 Controller, ok? E esse S3 Controller, um dos primeiros mappings deles ali, que é o S3 barra files, né? Ele cria um arquivo, tudo bem? No bucket S3. E eu estou injetando aqui meu S3 File Server, que eu mostrei para vocês, tudo bem? Né? O S3 File Service, né, eu vou chamar ele aqui para salvar um arquivo, né? E como é que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo com arquivos temporários, só para mostrar, né? Então eu crio ali um create temp file, eu crio um arquivo temporário que ele tem um prefixo traço e um sufixo .txt. Eu escrevo dentro desse arquivo, né, com files write string, eu escrevo dentro desse arquivo temporário um UUID, tudo bem? Só para mostrar uma informação aleatória, ok? É só para a gente demonstrar ali o funcionamento, certo? Nesse arquivo que eu escrevo, eu passo um string como parâmetro, né? Porque esse método aqui ele tem como o parâmetro o input string do arquivo que eu criei, certo? No meu diretório temporário, certo? E passo o nome do meu arquivo, ok? Então, seja tempfile toFile.getName, ok? Então, estou passando o nome do meu arquivo, certo? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Criei um arquivo temporário, escrevi um dado dentro desse arquivo temporário, peguei o input string desse arquivo, passei ali como parâmetro para o método SaveFile da minha classe ali S3 File Service, ok? Bem, feito isso, pessoal, eu retorno ali um objeto chamado S3 File DTO, que esse objeto aqui tem o file name e o content, né? Nesse caso aqui, ele só vai retornar ali o nome do arquivo aqui que foi criado ali, né? Então ele vai passar o content nu, porque no caso aqui ele só cria o arquivo, né? Só para indicar ali que o arquivo foi criado com sucesso. Em um outro local aqui, né, em um outro método aqui, eu criei o S3/files com getMapping. Esse cara aqui eu passo como parâmetro um nome de um arquivo, ok? Então, esse nome de um arquivo aqui, ele vai fazer uma pesquisa não exata, né? Então, aquela pesquisa que eu comentei com vocês, ele vai pesquisar o prefixo do arquivo, o começo do nome do meu arquivo, ok? Então, ele vai fazer a pesquisa, vai verificar se o arquivo foi encontrado. Se o arquivo foi encontrado, ele coloca numa lista ali de S3 file DTO, que é o que eu vou retornar ali, ok? Certo? Caso esse arquivo ele não exista, né, ele já retorna ali um 404. Caso os arquivos existam, né, caso tenha mais de um arquivo ali, né, normalmente essa pesquisa aqui pode retornar mais de um arquivo, né, por exemplo, se eu fizer a pesquisa por prefixo traço, ele vai retornar quase todos os meus arquivos ali dentro do bucket, ok? Se eu colocar prefixo traço o nome ali que foi gerado ali, né? Porque quando eu dou um create temp file, ele cria um nome aleatório ali no meio entre o prefixo e o sufixo. Eu posso encontrar mais do que um, caso ele gere ali semelhantes, ok? Com os arquivos encontrados, ele faz um for ali, né? E adiciona esses arquivos encontrados ali dentro dessa lista aqui, né? Dentro dessa lista que é o S3 file DTO. Ok? Certo? Então, ou seja, eu estou usando ali todos os métodos ali de pesquisa ali do meu file service, né? Ou seja, eu estou usando o search file, passando o nome, estou fazendo uma busca que ela não é exata. Se eu não encontro o arquivo, falo que o arquivo não existe, retorno para ele um erro 404. Se essa lista aqui contém informações, eu faço um for dentro dessa lista, adiciono nessa outra lista aqui, ok? Que eu vou retornar aqui no meu response entity, ok? Com os arquivos encontrados, tudo bem? Somente o nome do arquivo, sem o conteúdo do arquivo, ok? Então, pessoal, fizemos aqui
criação do nosso arquivo, fizemos a busca do nosso arquivo e agora a gente vai fazer a busca do nosso arquivo ali, trazendo o conteúdo desse arquivo, né? Então, criei ali um get mapping, eu estou passando aqui uma variável ali no path da minha URL, né? S3/files/ o nome do arquivo, né? Então, quando eu passar o nome do meu arquivo, eu vou fazer uma pesquisa do nome do meu arquivo, mas só que eu vou fazer uma pesquisa exata porque eu quero esse nome de arquivo, ok? Certo? Vou pegar o primeiro arquivo que eu tenho ali, né? Porque eu quero retornar somente um único arquivo, ok? Né? Aqui eu garanto, né, que eu vou retornar sempre um único arquivo, porque eu estou criando arquivos temporários, que eu falei, com prefixo, um sufixo e o nome do meio diferentes, né? E também, né, dentro de um bucket, obviamente, né, a gente não consegue gravar arquivos com nomes repetidos, né? Dentro de uma pasta, dentro de um diretório, a gente não consegue gravar arquivos com nomes repetidos e com nomes e extensões repetidos, ok? Então, eu vou pegar sempre o primeiro arquivo e vou retornar ali para a minha API ali o nome do arquivo e o conteúdo desse arquivo, tudo bem? Usando o file service content file, ok? Então, ou seja, eu pesquiso o arquivo, verifico se o arquivo existe. Se o arquivo existir, eu passo o nome dele, busco o conteúdo do arquivo e retorno aqui no meu response end, tudo bem? Se o arquivo não existir, eu falo que o arquivo não existe e retorno um erro ali, HTTP status not found, um erro 404. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora que a gente viu ali já toda a parte de código da nossa aplicação, a gente vai executar aqui a nossa aplicação e a gente vai fazer alguns testes ali no Insomnia para a gente ver como é que funciona, ok? Então, eu vou executar minha aplicação aqui, vou inicializar a minha aplicação, certo? Minha aplicação Spring Boot, né? Não se esqueça, essa aplicação aqui é aquela aplicação Spring Boot que já tem ali as configurações com Parameter Store, Secret Manager, né? E agora eu incluí a parte do S3, ok? Vamos lá. Dentro do meu Insomnia aqui, eu vou executar esse cara aqui, ó, que é o criando arquivos, ok? Certo? Eu vou dar um send aqui e vamos ver se ele vai criar um arquivo, ok? Vou dar um send. Bateu na minha API, ele retornou ali um file name, ele retornou um nome de um arquivo, ok? Se a gente der uma olhada ali na API, certo? Ele bateu ali, né? Ele fez a execução, ok? E agora vamos dar uma olhada ali no local stack. Se a gente der uma olhada aqui no local stack, ele fez ali o put object, certo? Então, AWS S3 put object 200, ok? Vamos fazer o seguinte agora, para a gente ter certeza que esse arquivo foi criado dentro do bucket, vamos executar o AWS CLI aqui na linha de comando e fazer um ls dentro dele, ok? Vamos pegar o código aqui, eu vou aproveitar aqui o comando, certo? Em vez de mb aqui, eu vou colocar ls e vamos ver o que ele vai retornar para mim. Olha lá, ele retornou o arquivo ali prefixo 805. O arquivo aqui é o prefixo 805, terminando com 979. E aqui ele retornou o arquivo 979, tudo bem? Então, se eu ativar essa API, por exemplo, mais uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, ele vai criar ali para mim, certo? Os arquivos, certo? Então, ou seja, a API ali está batendo e criando os arquivos, tudo bem? Certo? Então, ou seja, ele criou ali os meus arquivos, certo? E se a gente for ali no local stack, a gente pode ver ali que a gente tem as chamadas ali do put object ali e do list object que eu fiz, né? Do put object ali são as que eu fiz diretamente no Insomnia, ok? Bem, então vamos lá. Eu vou fazer aqui agora, opa, vamos no Insomnia, eu vou fazer aqui buscando os arquivos. E eu vou fazer através do prefixo somente. Vamos lá, o que ele vai retornar para mim? Ele me retornou todos os arquivos que estão lá dentro do meu bucket, ok, né? Porque como eles começam com prefixo e a minha pesquisa aqui, filename igual a prefixo, né, que foi o texto que eu quero pesquisar, ele só me retornou os prefixos. Se eu colocar prefixo 1, por exemplo, prefixo traço 1 aqui, certo? Vamos ver. Talvez ele vai me retornar ali 4 arquivos, vamos ver. Olha lá, ele me retornou 4 arquivos que eu tenho prefixo traço 1, 1, 1, ok? Se eu colocar traço 11, ele vai me retornar só um arquivo, porque somente um arquivo aqui tem o prefixo traço 11, ok? Certo, então ele me trouxe ali
o arquivo prefixo -11, certo? Então, ou seja, eu consigo fazer pesquisas ali dos meus arquivos dentro do meu bucket S3. Se a gente der uma olhada aqui no local stack, você vai ver que ele fez as operações de list object ali, né? E, obviamente, aqui ele está fazendo as operações aqui, está batendo aqui no nosso endpoint, certo? Ok? Vamos lá, agora eu vou buscar o conteúdo de um arquivo, certo? Então, para fazer o conteúdo de um arquivo, para buscar o conteúdo de um arquivo, eu preciso passar o nome inteiro desse arquivo, porque eu estou fazendo uma pesquisa exata. Quando eu mando pesquisar, ele traz o conteúdo do meu arquivo, né? Então, o texto que eu escrevi lá, conteúdo do arquivo, né? Se a gente der uma olhada aqui na nossa API ali, você vai ver que ele escreveu conteúdo do arquivo, né? Então, write string ali, né? Escreveu no nosso arquivo temporário conteúdo do arquivo, dois pontos, UUID, certo? Ok? Então, foi o que apareceu aqui para gente, o nome do arquivo e o conteúdo desse arquivo, certo, pessoal? Ou seja, hoje a gente aprendeu ali a trabalhar com Spring Boot, Local Stack e S3, certo? Então a gente conseguiu fazer operações de criar arquivos, buscar arquivos e verificar o conteúdo, né? Mostrar o conteúdo desses arquivos. Tudo bem? A gente configurou aqui a nossa aplicação, certo? Configuramos ali no Bootstrap YAML. Eu mostrei para vocês ali no pom.xml as dependências que precisam, né? Mostrei também ali a URL, ali o path, né, o DNS ali que vocês precisam colocar ali para acessar o S3 dentro do local stack. Mostrei a classe de serviço S3 File Service e a classe de controller e a gente fez os testes aqui dentro do Insolo, ok? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.